Expediente, com a palavra, vereador Wagner Petrini, da tribuna. Do centro. Bom dia, presidente, novamente, colegas vereadoras, vereadores, pessoal que nos acompanha de casa, pelas redes sociais. Acho que está reiniciando o computador ali, gostaria de mostrar alguns vídeos. A gente está se aproximando, né, de um período aqui na nossa região, na nossa cidade, muito frio. Então, o tema de hoje, a gente segue debatendo a questão da saúde em nosso município, principalmente a questão da ação, dessa importante ação que o governo vem fazendo. O trabalho da Secretaria da Saúde, do secretário de Saúde, Geraldo, em relação à cobertura vacinal em nosso município, mas principalmente o mutirão de consultas e exames que irá acontecer neste sábado, dia 14, para desafogar aquela fila enorme de espera que a gente tem aqui em nossa cidade. A gente sabe que Caxias do Sul é uma referência e todo mundo está acostumado, os nobres pares, sempre receber uma ligação, um pedido de ajuda na saúde, um pedido de leito, mas o município tem se esforçado muito em relação a essa questão para a nossa comunidade. Lembrando que o Estado do Rio Grande do Sul declarou a situação de emergência em função das internações respiratórias. Então, a gente não é um problema exclusivo de Caxias do Sul, mas a gente precisa, como município, como Secretaria da Saúde, trabalhar em cima disso. A gente pega... Caxias do Sul é o 41º, essa eu fiz questão de procurar para ver aonde que Caxias do Sul se enquadra a nível nacional, e hoje, em números do PIB, ela é a 41ª maior cidade do Brasil. Então, a gente pode comparar quase, não em tamanho, com as principais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, que todas essas cidades passam por enorme dificuldade. Mas vamos se basear aqui pertinho, do lado, a capital Porto Alegre, do lado um pouquinho mais Canoas, que inclusive é governada por outros partidos, independente se é A ou B, que a saúde não é de partido A e nem de partido B. Não é falta de atenção de secretário, de prefeito, e sim, é uma demanda muito forte e que cidades grandes, onde a gente tem centros urbanos e que servem de referência aí para muitas cidades, acabam tendo essa dificuldade. Até que resolva o problema da televisão ali, eu vou lhe passar a parte, vereador Caleb. Meus cumprimentos, vereador Wagner Petrini, cooperando com o que Vossa Excelência trouxe aqui. Ontem mesmo à noite conversava com uma doutora, uma médica que faz residência na região metropolitana, vereador Daniel, e ela comentando o caos que está ali nesta região, especialmente a cidade de Canoas. Hoje ela está trabalhando em Bento Gonçalves e dito por ela mesmo, sem questão de viés partidário A ou B, como bem disse o vereador Petrini. Ela disse: a Serra é 100% comparado ao restante do Rio Grande do Sul, o aspecto de saúde. E dito por alguém que mora em Minas Gerais, que é de outro estado, inclusive. Evidentemente que isso não nos deixa numa posição confortável de dizer que está tudo certo. Eu não sigo essa linha e todos nós aqui, enquanto governo, temos ciência da importância da melhora e o governo está empenhado em fazer isso. Tanto é um belo exemplo que Vossa Excelência traz aqui agora, vereador Petrini. Mas é importante que um pouquinho de conhecimento de Brasil vai nos levar a entender e perceber as grandes diferenças que nós temos e que ainda a nossa região, especialmente Caxias e Serra, e que pese o fato de sermos uma metrópole já, somos a capital da Serra Gaúcha, disparado, a gente ainda tem condições de saúde no sentido razoável, né? Eu não diria que são boas condições, mas no sentido razoável, caminhando para se tornar boas condições. A gente tem que fazer autocrítica e também tem que saber reconhecer que o Brasil não está tão bem assim, mas Caxias ainda tem um motivo de se orgulhar das condições que ainda temos por aqui. Muito obrigado. Isso aí, vereador. Lembrando que Caxias do Sul, eu já falei outra vez, outros vereadores falaram, o investimento diário na saúde de Caxias é em torno de 3 milhões de reais. 48 UBS na saúde da família, nas 2 UPAs. Então, é um investimento muito grande que o município tem feito, se dedicado. O secretário eu vejo correndo também. Mas o tema de hoje em si é as ações que o governo município está fazendo.
que é... Aqui eu quero que mostre para o pessoal de casa. Tivemos diversos vereadores que participaram lá em 2021, a vereadora Estela, o vereador Rafael Bueno, na época tinha o vereador Bressan. Isso aqui é no estacionamento da prefeitura, que na época a gente lançou o Sextou da Vacina. Conseguimos trazer diversas pessoas para se vacinar. Pode passar essa daí, aparece na imagem. Aqui já é a segunda, mas tudo bem, já vamos para cá então. Falando nisso, só segura o vídeo só um minutinho. Então, mostrando a questão da vacinação que a gente fez na época, ontem o secretário, quero agradecer o pedido, o secretário Geraldo, por ter atendido meu pedido de me acompanhar na UBS do Desvio Risso, que está atendendo de forma prolongada até às 8 da noite, com uma sala de vacinas até sexta-feira, para que as pessoas se vacinem. E as pessoas estão indo. Facilita para aquelas pessoas que trabalham de dia se vacinarem. E a gente falou, então, eu convidei 2 lideranças lá do bairro para acompanhar. Pode passar o vídeo para o pessoal de casa. Volume. Segura o vídeo e vamos colocar o som. Tempo garantido, vereador Wagner Petrini. Aos poucos vão melhorando as questões técnicas aí. 6h40, tá? Eu e o Rafael farão as vacinas agora. Mas vou deixar a parte técnica, então, doutor, secretário. Muito bem. Volta o vídeo. Parabéns pela iniciativa, vereador Wagner, né? Nós temos que dar um exemplo para a comunidade. Agora sim. Boa noite, pessoal. Vereador Wagner Petrini. Estamos aqui na UBS Desvio Risso, com horário estendido. Estou ao lado do secretário de saúde do município, Geraldo, uma liderança aqui do bairro, Rafael Loura, e o coordenador das obras aqui do Desvio Risso, o David. Inclusive, estou até com a carteirinha de vacinação. Hoje a gente está acompanhando, junto com o secretário, então, essa importante ação do município em relação à cobertura vacinal. Inclusive, o David e o Rafael farão as vacinas agora. Mas vou deixar a parte técnica, então, doutor, secretário. Muito bem. Parabéns pela iniciativa, vereador Wagner, né? Nós temos que dar um exemplo para a comunidade. O autocuidado é fundamental para prevenir uma série de doenças. E a vacina é um dos principais autocuidados que a gente tem que ter. Nesse período de inverno, a vacina da gripe A é fundamental para a gente evitar, né, os agravos da gripe, né? E hoje nós estamos aqui nessa unidade de horário estendido, onde a vacinação vai até às 20 horas, né? Como em outras 5 unidades básicas de horário estendido. E graças a essa ação, a gente está numa situação um pouco mais confortável que outras áreas do nosso estado, né? E assim nós vamos ter mais uma ação no dia 14/6, embora o Programa Nacional de Imunização prevê um dia D, apenas um dia, o programa do Ministério da Saúde, o município está indo para o º dia D, dia 14/6, né, para a gente ter a prevenção, né, dos agravos da gripe A, né, do influenza, né, do influenza H1N1, que é um dos vírus da gripe. E, doutor, a importância de nós ter lideranças presentes aqui na noite de hoje é justamente para conscientizar as pessoas que elas precisam trazer o familiar, o idoso, as pessoas da vizinhança para se vacinarem. E a gente está chegando, o Caxias do Sul é uma região fria, o inverno, para nós não chegar e ter um colapso logo ali na frente. Então, essa prevenção, essa vacinação é muito importante. Só para destacar, no sentido bom, o secretário de saúde não é doutor, mas é no sentido de respeito. Coloca as 2 vacinações, fazendo favor ali, que eu já passo essa parte. Esse é o do Sextou da vacina, esse era para passar antes. Aí o David Ilha, lá do Desvio Risso, uma liderança. Hoje ele é o coordenador das obras lá da Alexandre Desvio Risso, está se vacinando, para dar o exemplo e chamar a nossa comunidade para a vacinação. Vou lhe pedir uma parte também, vereador Wagner. Parabéns. Pode. Fica tranquilo aí. Rafael Loura, meu amigo, também era presidente do bairro até poucos dias, fazendo a vacina. Uma liderança, né, dando exemplo, chamando então o pessoal para se vacinar, para a gente fazer essa cobertura vacinal com mais.
É isso. Qual que é a ideia, então, do trabalho de ontem? É conscientizar as pessoas que não adianta reclamar. Então, a gente está fazendo algo... Reclamar, adianta sim, mas no questão o bom é mostrar com exemplo. Então, fomos ali, aplicamos a vacina, pedindo para as pessoas comparecer e dar o exemplo, porque logo é julho e agosto. Vereador Fantinel tinha pedido a parte. Obrigado, vereador Petrini. Eu só queria pegar um gancho da fala do vereador Caleb, né, da questão da diferença da Serra Gaúcha com os demais municípios do estado. E aqui eu ergo um alerta. Esse é um dos motivos pelos quais nós temos uma migração tão grande de outras cidades do estado para Caxias do Sul. E essa migração, ela aumenta cada vez mais, fazendo o quê? Impossibilitando que a gente possa dar um atendimento de melhor eficiência para a nossa população. A população muitas vezes, mas está ruim. Não, mas a gente sabe que está ruim, está difícil. Só que assim, a gente, legalmente, por via federal, o município teria que gastar 15% do PIB em saúde. Hoje gasta 27%. Imagina se estivesse gastando os 15%. Como é que estaria a situação? Imagina, né? Então, a questão toda é essa. O problema é que continua chegando gente de tudo que é lugar e essas pessoas têm direito, por lei, de serem atendidas, né? Só que superlota a nossa situação de saúde e, muitas vezes, causa esses problemas que a gente vê, né? Era isso, vereador. Muito obrigado pela contribuição, vereador Fantinel. Vereador Juliano Valim, sua parte. Nobre colega vereador Petrini, parabéns pelo tema. Essa questão da vacina é de extrema importância, pois estamos passando por um momento caótico na nossa cidade, em matéria de Serra Gaúcha. Essa questão da saúde, as UPAs lotadas, hospitais sem leitos hospitalares. E a vacina, de fato, ela ajuda, ela contribui para o bem comum da população. Claro que ela não é obrigatória, né, mas a gente faz aquele apelo, um poder de reflexão, e quanto mais pessoas se vacinar, melhor. Está comprovado aí que as pessoas que estão fazendo a vacina não estão vindo a óbito, e os óbitos que estão sendo confirmados, 99% não fizeram a vacina. Então, são detalhes importantes para um poder de reflexão. Parabéns, vereador Petrini, e sou um apoiador dessa causa, e parabéns pelo seu exemplo ali fazendo a vacina e seu incentivo para a nossa população caxiense. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Valim, que é da área, né, da assistência, trabalha muito a questão da saúde, né, principalmente vejo o senhor atendendo e ajudando diversas famílias na questão, né. Parabéns, vereador. Eu já solicito uma declaração de líder, presidente. Por favor, segue em declaração de líder da bancada do PSB, vereador Wagner Petrini. E continuando o trabalho de ontem, peço que nossa assessoria, então, passe o vídeo. Chegando, aproveitamos também, junto com o secretário da Saúde, uma visita na UPA Zona Norte ontem, em torno das 8h30, 9 horas, para ver como estava a questão tanto do volume de pessoas buscando ajuda na questão respiratória e a própria ajuda, né, na questão da saúde do dia a dia. Pode colocar passar ali a nossa visita com o secretário. Conversamos com o seu Vitor, questão sobre os leitos, a demanda, a questão da pediatria. Então, ontem a gente teve a oportunidade de estar junto com o secretário, conversando, e até fiquei impressionado ontem com a atenção dos servidores com o doutor, o respeito com o secretário da saúde. A gente vê, a gente nota quando a gente visita os lugares, tanto na UBS de Rio Riso como na UPA Zona Norte, a atenção que o secretário tem e o respeito com os servidores. Então, eu tive a oportunidade de estar ali no momento, até ontem foi um dia que estava como um ambiente tranquilo, pode-se dizer assim. Vereador Cláudio Libardi, sua parte. Obrigado pela gentileza, vereador Wagner. Queria requerer ao senhor também que pudesse esclarecer a questão das vacinas da Covid, porque eu fui me vacinar na UBS do centro da vacina da gripe e prontamente me atenderam, não deu nem 15 minutos, eu fui imunizado. Mas há uma necessidade de uma declaração de que a pessoa tem alguma deficiência imunológica para receber a vacina do Covid. Então, eu acho que seria importante que a gente conseguisse ampliar a cobertura vacinal do Covid também, e com a disponibilização dessas vacinas, porque as pessoas estão procurando e, infelizmente, não estão tendo acesso, e eu creio que a gente consiga encontrar essas vacinas no mercado ou requerer também ao Ministério da Saúde. Então, se o senhor puder, através do seu trabalho, levar esse requerimento ao secretário da Saúde para que a gente amplie a cobertura vacinal,
antes de a gente ter um aumento no número de casos. Obrigado. Tá certo, pode deixar, o recado será dado ao secretário, ao governo, o vereador Cláudio Libardi, e dizer o esforço que o governo municipal vem fazendo, então, ainda na área da saúde, a questão da telemedicina, que é bastante aguardada desde a legislatura passada, que vai ajudar, né, as pessoas, principalmente esses dias de inverno, com garoa, chuva, tem que estar esperando nas UBS 5 horas da manhã, 5h30, 6 horas, 7 horas, e é fila que não acaba mais. Então, o governo vem se esforçando, eu canso de dizer da ampliação e a entrega da UBS Esplanada. Agora o governo foi contemplado com aquela policlínica na Zona Sul, que vai ser praticamente um mini hospital, pegando toda a região sul do estado. Então o governo municipal, na questão da saúde, tem os problemas? Tem, mas vem trabalhando muito, e eu senti na pele, venho conversando com o secretário da saúde, vem fazendo um trabalho para buscar soluções de forma imediata. Vereadora Estela, sua parte. Muito obrigado. Quero aproveitar que o tema é saúde e relatar o acontecimento da exoneração de 10 médicos especialistas do SES, devido a diversas questões, mas uma das principais, a forma de fiscalização desta casa, de vereadores desta casa, que acuaram, que intimidaram esses médicos especialistas. Então, de fato, aqui a gente trata de uma saúde que tem, sim, seus problemas, que tem, sim, seus gargalos. A gente sabe que um problema histórico é a questão dos médicos especialistas, das consultas especializadas, e 10 médicos a menos no SES faz muita diferença. E eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso, reforçar essa questão aqui dentro desta casa, de que as nossas fiscalizações, igual você foi nas UBSs, nas UPAs, elas têm que ser com um respeito ao servidor, à servidora, à pessoa que está lá trabalhando, porque aquela pessoa também está sofrendo com os gargalos da saúde. Então, eu quero deixar aqui essa indignação e quão perigoso pode ser a gente atuar de forma midiática perante as coisas, porque isso resultou na exoneração de 10 médicos. E isso é muita coisa. Então, é importante a gente olhar para as ações de fiscalização que nós podemos fazer na saúde e pensar elas da melhor forma possível, porque senão a gente, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Estela, pela contribuição. Mas quero me encaminhar para os finalmente, chamar a nossa comunidade, chamar as pessoas que têm condições de aderir à vacinação. Então, nessa semana, as UBS Cinquentenário, Desvio Risso, Esplanada, Eldorado e Cruzeiro, elas seguem, então, com atendimento até sexta-feira, até às 8 da noite. E o sábado, então, dia D, um mutirão de consultas, exames e vacinação em praticamente todas as UBS aqui do município. E deixar um abraço aqui, atenção. Uma parte, vereador. Para o meu amigo secretário que me atendeu o meu pedido de forma imediata. Sua parte, vereadora Rose Frigieri. Acho muito importante essa questão das vacinas, né? E quero reforçar essa questão da vacina do Covid. Infelizmente, ainda tem bastante pessoas sendo acometidas, né? E é necessário a vacinação. Mas eu também queria propor ou sugerir que, já que nós estamos, eu comentei sobre isso essa semana, já que nós estamos no decreto de emergência, que fosse feito horário estendido, além as outras UBS que não têm horário estendido, também, se possível, fosse feito alguns momentos a mais, a própria farmácia, regionais, naquelas que têm horário estendido. Acho que o município pode fazer outras medidas além dessas para garantir uma melhoria na saúde das pessoas. E também queria comentar, eu estava falando há 2 dias com o secretário Geraldo, ele me deu um retorno, mas quando ele me dá outro, provavelmente hoje ele retorne, sobre as agentes comunitárias de saúde e endemias. Porque nós recém comentamos o projeto aqui do vereador, o parecer do projeto do vereador Rafael, e se for agentes comunitárias que fariam isto, nós precisamos de mais. E eu estou preocupada porque a seleção que foi feita, ela vence agora dia 21 de junho.
menos de 10 dias. E nós estamos com várias vagas reais que precisam ser supridas e precisam ser nomeadas, porque depois, até abrir seleção, até isso, a gente sabe que acaba o inverno. Então, gostaria de fazer esse pedido, né, ao governo, nesse caso, parabenizar por essa ida na UPA, né, do secretário, acho que foi importante, mas que deu uma atenção também na saúde básica e das ACS e ACCs. Obrigada. Não, legal, parabéns, vereador Rose. Pode deixar assim, eu como vice-líder e meu líder está aqui, né, atento, a gente vai levar essa questão do governo, essa ideia de pelo menos estender o horário de algumas UBSs agora de imediato, pelo menos nesse período que é mais crítico aqui na nossa região, vereador. É uma baita ideia. A gente pode, vamos levar sim. Vereador Andressa, sua parte. Vereador Petrini, lhe parabenizar pela iniciativa de estar trazendo um tema tão importante, que é a questão da vacinação. Outro dia nós falávamos aqui da politização de um tema que é de saúde pública. Portanto, também tivemos aqui a ação essa semana na Câmara, muito importante. Agora o senhor, né, esteve presente ali em unidades básicas de saúde, junto com o secretário. Então, importantíssimo, precisamos dar o exemplo, sim. Precisamos chamar a atenção da população para aquilo que a gente pode prevenir os problemas futuros. Portanto, lhe parabenizar pela atitude e pelo tema trazido. Obrigado, vereador Andrés. Então, fica o convite para sábado, para o dia D aqui em nosso município. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Petrini. Com a palavra, vereador